Olá, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Priscila de Geografia do Colégio Liceu. Vamos iniciar a nossa aula pelo percurso 7, Sociedade Urbano-Industrial e Fontes de Energia, para os alunos do nono ano. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui. O nosso primeiro slide traz aqui como tema da lenha à energia termonuclear e as fontes alternativas de energia. Então, assim, durante séculos, lenha e carvão vegetal foram as principais fontes de energia utilizadas pelos seres humanos. Então, assim, pessoal, o uso, né, dessas fontes de energia, né, seus usos aí no cozimento de alimentos e na geração de calor foram importantes para a sobrevivência de toda a população, né, em toda a parte do mundo. Nos dias atuais, essas fontes ainda são usadas, mas com o desenvolvimento aí industrial, a urbanização e o crescimento, né, populacional acabou interferindo, né, na demanda de novas fontes de energia, tá? E aí foram surgindo novas fontes de energia, como carvão mineral, petróleo, gás natural, a hidráulica, a termonuclear, entre outras. E assim, diversas atividades humanas se desenvolveram com a descoberta dessas novas fontes. Não somente as indústrias, mas também a agropecuária, o comércio, os transportes, os serviços médicos e etc. Contudo, no decorrer dos séculos 19, 20, 21, o uso dessas fontes de energia causou sérios impactos ambientais, incentivando aí a busca por fontes alternativas de energia, né? Como a gente vai poder observar aqui no decorrer da nossa aula, que é muito importante o surgimento dessas fontes alternativas de energia, como a energia eólica, energia solar, tá? Até mesmo pensando na diminuição desses impactos ambientais que as fontes de energia aí, como petróleo, carvão mineral, acabam ocasionando, infelizmente, aí no meio ambiente, tá bom? Então vamos seguir aqui. No nosso próximo slide, trata sobre fontes de energia, né, renováveis e não renováveis. Então, assim, as fontes de energia, né, renováveis, o próprio nome já está dizendo, né, que ela vai se renovando com o passar do tempo, você vai tirando, ela vai se renovando. Então, ela se renova em um curto prazo, tá? E ela tende o quê? A não se esgotar. Claro, né, gente? Tudo tende a não se esgotar, contanto também que a gente, né, porque não vai se esgotar, que a gente vai estar utilizando de uma forma desenfreada. Até mesmo porque, dependendo como a gente utilizar, a gente vai estar ocasionando sim, né? Pode estar ocasionando aí um impacto no meio ambiente. Então, assim, no mundo atual, as principais fontes de energia podem ser classificadas dessas duas formas, renováveis e não renováveis. Como tem aqui no slide para vocês, ó, as renováveis, biomassa, hidráulica, a eólica, a solar, a geotérmica e a de maré motriz. E já as fontes, né, não renováveis de energia, elas, o próprio nome já diz também que nós vamos estar tirando essa fonte e ela pode até vir a se renovar, mas ela vai demorar cerca aí de milhões de anos para que venha a ocorrer essa renovação e nós, seres humanos, já não vamos estar mais aqui para poder visualizar isso e até mesmo tirar proveito aí dessa fonte de energia, tá bom? Então, vamos seguir aqui mais em frente. Combustíveis fósseis e impactos ambientais. Nesse slide, então, trata aqui, ó, carvão mineral, petróleo e gás natural, que constituem as principais fontes da matriz energética global, são causadores de grandes impactos ambientais. Então, assim, os combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, são a principal fonte de energia utilizada no mundo atualmente. O petróleo e o gás natural são formados aí pelos acúmulos, né, da decomposição do material orgânico, como restos de plantas, animais e de micro-organismos. Todos esses depositados ali no fundo dos mares e oceanos. Esses depósitos de material
orgânico formam camadas que sofrem ao longo do tempo aí a ação de bactérias, da pressão e do calor. E assim transformam-se em petróleo e gás natural. Então, assim, o carvão mineral foi aí uma importante fonte de energia utilizada principalmente na época durante ali a primeira Revolução Industrial, tá bom? Então, nós vamos falar mais sobre isso aqui no decorrer dos próximos slides. Então, assim, é importante a gente ter a noção que esses combustíveis fósseis causam um grande impacto aí para o meio ambiente, tanto a sua retirada, como depois da sua transformação e quando ele é lançado de volta aí para o meio ambiente, tá ok? Então, vamos seguir aqui. Vamos para o nosso próximo slide, que fala sobre o carvão mineral. Então, assim, o carvão mineral é um combustível fóssil, sendo fonte de energia não renovável, possui reservas no mundo todo e é bastante utilizado aí para gerar a eletricidade. O carvão mineral é um mineral não renovável, mas especificamente uma rocha sedimentar originada há milhares de anos e encontrada aí no subsolo em depósitos de origem orgânica, né? Então, assim, ele, como eu já falei com vocês no outro slide, ele foi bastante utilizado aí na época, né, da Revolução Industrial, né? Então, bastante utilizado em larga escala. O carvão, ele existe há milhares de anos, em depósitos de origem vegetal, formado por meio aí da decomposição da matéria orgânica, né, sem a presença de oxigênio. O material originado dos restos vegetais é soterrado e compactado, sofrendo a ação das bactérias, bem como das condições de pressão e calor no ambiente do depósito. E aí acaba formando, né, então, ao longo do tempo, o carvão mineral. Sua formação corresponde aí ao período carbonífero durante aí a era paleozoica, bom? E aqui, galerinha, eu fiz questão de colocar aqui para vocês também no nosso slide, que trata aí que no território brasileiro não apresenta grandes jazidas de carvão mineral, tá? Mas onde a gente vai ter uma maior presença de carvão mineral aqui no nosso país vai ser na região sul do Brasil, tá bom? Aqui, pessoal, nesse slide nós vamos tratar sobre o petróleo, que é um combustível fóssil, né, que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior à da água e é inflamável. É considerada aí um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia na atualidade. A indústria petrolífera surgiu em meados do século XIX, quando foi desenvolvido aí o processo de refinação do óleo na Escócia. O Azerbaijão era, nesse período, aí, o maior produtor de petróleo. Sua produção, gente, correspondia a cerca de 50% da produção mundial. No continente americano, o petróleo foi primeiramente encontrado no Canadá e no ano de 1859 iniciou-se a produção nos Estados Unidos, por meio de um poço de aproximadamente aí, 21 metros perfurado na Pensilvânia, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, 1859 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, em 1939, no Recôncavo Baiano, tá? E a exploração do petróleo criou novas formas aí no espaço geográfico, né? Alterando essas paisagens. Então, assim, as torres de extração, os oleodutos, as refinarias e plataformas marítimas são retrato aí da civilização desenvolvida em torno dessa fonte de energia, né? Da qual é a maior expressão aí no cenário mundial e também tem uma maior, é o mais utilizado nos automóveis também, tá bom? Então, agora, pessoal, vamos estar seguindo aqui. O gás natural é uma outra fonte de energia importante, né, dos séculos 20 e 21. O gás natural, ele também é um combustível fóssil, né, ou seja, uma fonte de energia não renovável, e sua composição verifica-se uma variada mistura aí de hidrocarbonetos leves, tá bom? Os principais são
o gás metano, o etano, o propano e o butano. Essa fonte de energia está presente em reservatórios subterrâneos, tanto em terra quanto no mar. O gás natural ele é frequentemente aí associado a jazidas de petróleo e é definido como uma porcentagem e ele acaba sendo definido como uma porcentagem do petróleo que se encontra aí na fase gasosa ou em solução, nas condições de reservatório e que permanece em estado gasoso nas condições atmosféricas também, tá bom? E o gás natural, ele é um composto formado aí pelas misturas de hidrocarbonetos que foram originados por pequenas frações de organismos marinhos e plantas que foram retiradas aí na presença do oxigênio, tá bom? Então, seguindo aqui, pessoal, um outro ponto também a ser dito relacionado ao nosso país, né, é que o Brasil ele conta com importantes reservas terrestres de gás natural, principalmente ali nas bacias dos rios Solimões, do Urucu, do Tacaré, Jatobá e também do Paraná, tá? E o gasoduto Urucu-Coari de Manaus, né, que irá transportar gás natural para a geração de energia elétrica ali em Manaus, enfrenta críticas, pois o seu trajeto, né, acaba passando próximo ali de uma reserva indígena, então tem toda essa polêmica em torno desse gasoduto, tá bom? Trouxe essa informação a nível aí de curiosidade para vocês. E em 2003 foi descoberto, né, no campo de Mexilhão, que fica ali na Bacia de Santos, o primeiro campo não associado ao petróleo. Bom, então, aqui por último nós temos a eletronuclear, que a energia nuclear, né, a produção dessa energia, ela é muito utilizada em diversos países. Ela diminui a dependência de combustíveis fósseis e pode ser implantada próximo aos locais de maior consumo de energia, pois elas não dependem tanto aí de condições naturais, como as usinas hidrelétricas, eólicas e solares, tá bom? E aí, em 2016, os Estados Unidos e a França concentravam cerca de 50% do consumo mundial de energia nuclear. E aí, galera, como a gente pode ver aqui nesse próximo slide, embora a usina nuclear seja menos poluente que a dos combustíveis fósseis, as usinas nucleares estão sujeitas à ocorrência de acidentes gravíssimos, né, como os que aconteceram ali em Chernobyl, na região da Ucrânia em 1986, e também o que teve na usina de Fukushima, né, no Japão, em 2011. E aqui nesse slide eu trago aí para vocês um pequeno trecho falando sobre, após o lançamento das bombas atômicas em 1945, sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, que levou à rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, né, o período que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Sucedeu-se uma corrida armamentista e hoje diversos países dispõem de bombas atômicas. Entretanto, a energia nuclear também é usada para fins pacíficos na produção de energia elétrica, eletronuclear, na medicina e em muitas outras atividades. Então, assim, aqui é só para fazer um complemento do que eu já tratei aqui, já expliquei para vocês sobre energia nuclear. Então, a gente vai ficando por aqui, nossa aula de hoje vai terminando por aqui, espero ter agregado conhecimento para vocês. Não deixem de fazer as anotações, façam os seus resumos, as suas resenhas, anotem o que vocês tenham dúvida, pesquisem os principais conceitos, não deixem de fazer as atividades do livro e também não deixem de fazer as atividades que estão sendo postadas para vocês no portal do Colégio Liceu. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.